Quando essa entidade, no caso, que desencarnou, se considera um animal, pelo tipo de vida que levou, teve uma vida difícil, teve uma vida ruim, ele não gostou da vida, tem raiva de Deus e do mundo, e ele está querendo se anular, ele vai perdendo, como eu disse, a forma física no perispírito dele, ele vai perdendo aquela forma que ele tinha, porque ele está se transformando num animal, né? E esse animal, ele aos poucos vai deixar de ser um monstro para começar a virar um bichinho estranho. Ou seja, ele está diminuindo, está, vamos dizer assim, em evolução. Está perdendo aquela forma física. Aí ele se transforma num ovoide, porque ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, e realmente fica numa forma de um ovo. Não somente a pessoa que teve uma vida ruim, raivosa, bruta, psicológica, que conviveu numa família bruta, ignorante, não sei o quê, mas o cuidado, e essa história se refere também a quem? Ao depressivo, ao cidadão encarnado que conviveu a vida em depressão. E todo mundo sabe que na depressão a pessoa não levanta da cama, a pessoa em depressão ela não sente graça mais na vida, a pessoa em depressão ela não tem vontade de viver, em depressão ela quer morrer, ela quer se acabar, se destruir, se anular. E no fundo, ela achando que o jeito dela sair daquela dor emocional, daquela pressão psicológica, é tirar a própria vida, que ela acha que vai dar um alívio e vai sair dessa situação e ela não vai acordar mais e está resolvido o problema. Não. Por dois motivos. Primeiro, na verdade, o depressivo, ele não quer se matar. Ele não quer morrer. Ele quer resolver um problema na qual ele não consegue. Ele perdeu a graça com a vida de viver. Ele, no ato desatinado ali, da loucura e tirar a própria vida, ele vai acordar vivo em outro plano, com 10 vezes mais pressão psicológica, emocional, que ele tinha quando estava encarnado. Agora você imagina, viver com uma pressãozinha. Quem tem depressão sabe o que eu estou falando, né? Quem não tem, fica imaginando, né? A pessoa não querendo viver, triste, nem toma banho, não faz nada, está sempre para baixo, negativo, já é complicado. Cara, faz isso na quantidade de 10 vezes mais, é pior. Ele vai tentar a segunda morte espiritual? Até tem a segunda morte espiritual, né? Que é o caso da ovoide. Ele lá, nesse caso também, tanto que eu falei que o espírito raivoso, na forma de zoantropia, ele vai se aniquilando com o próprio mal, com a própria raiva dele, que esse mal, essa raiva que ele tem, é um prato cheio para os magos da treva pegar e fazer um trabalho de magia negra lá. Eles são usados para ser magia negra lá. E o deprimido, que ele não quer viver, e está se anulando também, a segunda morte dele vai ser em se fechar e não querendo viver, e ele vai começar a perder aquela forma do perispírito dele da próxima encarnação, que ele vai começar a se anular e vai perder o braço, vai perder o dedo, vai se fechar e se transformar um ovo. Sorte para quem? Mais uma vez, com o espírito da treva, que vai pegar aquele ovo e vai trabalhar em magia negra para fazer um trabalho de feitiçaria a pedido de algum pai de santo aí da vida, para prejudicar aquela pessoa. Ou seja, né? Vantagem para um, desvantagem para outro. Problema para um, solução para outros, né? Assim na terra como no céu é a mesma coisa espiritual. Espero que você não esteja pensando que eu estou contando uma historinha futurística. Porque se você parar para raciocinar, você vai chegar à conclusão que faz sentido, é uma verdade. Muitos casos de desobsessão foram resolvidos por descoberta de uma localização do espírito ovoide no encarnado. Da mesma forma que existe o tal do chip espiritual, que é colado na pessoa como um tipo de GPS espiritual, onde aquele espírito vai
o obsessor vai atrás. Isso é muito contado na questão também do espírito que é perseguidor secular, e a espiritualidade programa a encarnação dele com a forma física de todo diferente, porque ele era homem preto, pobre. Ele passa a ser mulher, loura, rica, para não fazer linha de entendimento, mas às vezes não funciona, porque o espírito perseguidor e quer se vingar, ele vai mexer com os pauzinhos da ciência, vai se consultar com um cientista da treva, mago negro, e ele vai falar sobre o tal chip e vai saber como localizar essa pessoa. E quando localiza essa pessoa, ele pega aquele chip e instala no chakra dele. Para quê? Para ele não mais perder de vista. Agora, meu amigo, você pode ir até para outro planeta que eu vou atrás, aonde você estiver encarnado, onde você estiver desencarnado, eu te acho por causa do chip espiritual. E o espírito ovoide, que está com aquela raiva ou com aquela depressão, aquele ovoide, ele é instalado, encostado, implantado no encarnado como forma de doença, ou para ele ficar mais doente e morrer daquela doença, como depressão, ser um propósito, já com reflexo daquele espírito que quer deixar de existir, que desencarnou deprimido, uma carga que vai ser jogada no encarnado e ele pega uma depressão e ele se suicida. Ou se for um ovoide raivoso, esse cidadão vai realmente ter surtos psicóticos, que muitos são controlados, não é com remédio não, é com ou camisa de força, ou ele é alvejado pela polícia em extrema situação de surto psicótico agressivo. Aí vem a pergunta, né, que não quer calar. Se no estado de ovoide seria uma segunda morte, porque existe a segunda morte em dois sentidos, a positiva e a negativa. A positiva é quando é um espírito que já está no plano de luz, e pela sua evolução espiritual ele vai galgar um plano melhor em função da evolução espiritual dele. Então ele sai daquele plano, mesmo sendo de luz, mas que não está sendo suficiente para ele, porque ele está galgando mais luz. Então ele vai deixar de pertencer esse plano e vai para um plano maior, e assim é a escala da evolução, né? Se tiver de encarnar, vai encarnar num planeta ditoso, num planeta sem doença, sem boleto, né? Sem dor, sem doença, sem violência. Aí sim, verdadeiro paraíso. Essa é uma morte pós-morte positiva. E no que eu estou me referindo aqui é a segunda morte negativa, que é o estado do ovoide. É o estado do ovoide, é o estado da zoantropia. Como eu estou falando de ovoide, vamos terminar o ovoide. Então, no caso, como o ovoide deixa de ser ovoide? O que a espiritualidade faz, já que esse espírito está perdendo a sua forma física da próxima encarnação? Existe perder a forma física de uma encarnação quando é um espírito de luz. Por exemplo, Jesus, antes de encarnar na Terra, vir fazer a missão dele, ele ainda tinha alguma condição de pelo perispírito dele, reencarnar na Terra. Outros, vamos dizer assim, candidatos à reencarnação como missionário, já não tinha mais condição. Esse era o Lúcifer, que ele já não tinha mais condição, pelo perispírito dele, de reencarnar. Só que o Lúcifer não entendeu isso. Essa é outra história. No caso do Jesus, ele ainda tinha, porque ele veio de uma reencarnação recente,
no planeta Terra, mas na Ásia. Estou falando em Ásia, não como Buda, tá? Então, com a sua evolução espiritual, é claro que ele tinha, o perispírito dele, condição de reencarnar. Mas Jesus levou o espírito dele, como tinha uma alta vibração tão forte, não dava para vir direto para o planeta Terra, porque quando ele chegasse aqui, a energia dele ia queimar, torrar as pessoas. Então teve-se de fazer o quê? Pousadas em planetas, para ir diminuindo a sua carga etérica, uma energia forte. A cada planeta ele ia diminuindo essa energia até chegar numa energia ideal no planeta Terra. Cada um de nós temos uma energia, um mais forte, outro mais fraco, né? Na verdade, a gente sente a energia de outra pessoa, uma energia positiva, uma energia negativa, a gente sente. Só que a energia de Jesus é uma energia de evolução espiritual muito além da época dele. E muita coisa ele não pôde falar e fazer pelo entendimento das pessoas. Hoje. Pô, nós já estamos a caminho do século 22. Se falar certas coisas as pessoas não entendem, imagine naquela época. E essa jornada de Jesus para baixa vibração energética dele para chegar aqui, levou mais ou menos 2000 anos. Foi o inverso. Voltando aqui agora, no caso do ovoide, que ele já está perdendo tudo isso, né? Ele está perdendo já o perispírito dele de reencarnar como um ser humano. Está faltando parte. Ele, pela evolução dele, vamos dizer assim, ele já não tem uma perna, ou as duas, já não tem um braço. Ele ovou mesmo. Aí o que a espiritualidade faz? Assim, tentativa de resgatar aquele espírito que, apesar dos pesares, ainda precisa muito de evoluir, que não evoluiu nada. Ele tem que aprender muita coisa, ele tem que resgatar muita coisa, porque cada vivência nesse planeta aqui é um baita aprendizado. Parece que não, mas é. Cada encarnação você aprende alguma coisa. A gente em vida, né? A gente aprende com os nossos erros, os não cabeça dura, tá? Porque os cabeça dura insistem no erro, mas tem as próximas encarnações para ele ir, vamos dizer assim, amolecendo isso, nessa essa dureza, né? Perdendo o vício de errar. Tem gente que tem vício de errar, enfim. Então, essa é uma questão. Então, como se trabalha o lado de lá para resgatar esse irmão, a compaixão do cósmo para com esse irmão que está totalmente perdido, desgostoso, não quer mais existir, e vamos dizer assim, rebelou-se contra Deus pela vida que ele teve, fora trauma, uma vida mal vivida, etc. A espiritualidade, simplesmente, através do desdobramento de uma mãe ou de uma mulher em sonho, quando ela estiver dormindo, eles chegam para essa mulher e falam: olha, nós estamos precisando do seu útero para o irmãozinho que está assim, assado, frito, cozido, e que o seu útero é um reformatório, passará a ser um reformatório, e é um reformatório de reconstituição perispírito desse irmãozinho que está se anulando. Você aceita essa experiência? Vai vir como seu filho na gestação para reconstituição. Você faz essa caridade? Evidentemente, essa futura mãe ou esta mulher, ou que vai entender essa história e vai oferecer o seu
perispírito, útero para esse perispírito, para aceitar. Mas é claro que ela não vai acordar, é raro, tá? Ela não vai acordar sabendo que teve essa comunicação, certo? Ela nem vai se lembrar disso, ela vai ter uma gravidez normal. Nunca ouviu falar nisso, não vai ter a menor lembrança disso e tudo mais. Aí começa a fase da gestação. Aí na fase, todo mundo sabe que na fase da gestação, o feto está sendo construído, né? Nasce o bracinho, forma-se a pezinho, forma a perninha, a cabecinha, o sexo, vai. Nasce 100% pronto, dependendo da forma ovoide, às vezes nasce sem uma mão, ou com uma mão defeituosa, não é verdade? Ou com um dedo a mais, ou um dedo a menos, né? São também raros os casos perfeitos. Mas esses vão dizer assim, imperfeitos, que faltou alguma coisa na encarnação, é claro que eles vão nascer, porque a natureza da mulher já completou aquela fase da gestação, vai expulsar, a criança vai nascer e vai morrer em seguida. Esse em seguida pode ser no mesmo hora do parto, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Raros são aqueles que levam 1, 2, 3 anos. Ou dependendo da situação ovoide, foi uma questão simples e que dá para a espiritualidade ver que nessa encarnação ele pode superar, não sobrou um trauma psicológico, ele não vai cometer um desatino, tipo um suicídio, ou ele não vai chegar e querer cortar o próprio braço, essas coisas todas, deixa ele em frente. É claro que ele vai sofrer a questão do preconceito, né? É um fato. Mas tem outros que vão morrer logo no parto. Assim que nasceu, vão desencarnar. Como eu falo, né? Na hora do parto, 1 hora depois, 5 minutos depois, enfim, dependendo. Por quê? Reconstituiu 90%, 80%, 70%. Porra, maravilha, bate palma. Tá arriscado dependendo se às vezes nasceu pela metade, que existe, né? Criança que nasce pela metade, um novo processo de gestação. Esse espírito que não está completo voltar ao útero de uma outra mãe para acabar de reconstruir aquilo ali. Quanto tempo vai levar? Se a primeira vai ser completa, se a primeira vai ser 1/3 da coisa, ou a metade da coisa, cada caso é um caso, né? Existindo a possibilidade de 99% nascer completo, dependendo do estado, falo, né? Psicológico. Tudo bem. Mas aí, claro que a mãe, o útero dessa mãe que gerou, fez essa caridade para esse espírito, ela não se lembra dessa história, não se lembra que teve essa conversação na espiritualidade. Para ela foi um filho querido, planejado, amado, e que faleceu, e que a mãe entrou em depressão. E que tem mães, eu conheço uma vizinha que perdeu o filho e ficou doente, louca. Ela começou a fazer uns troços meio doidos, até a fisionomia dela mudou pela tristeza. Conheci uma menina também da balconista de uma padaria que perdeu o filho e ela também entrou em depressão. Você está perguntando assim, poxa, cara, se você conhece essas pessoas, por que você não falou sobre isso? Tem hora que não adianta falar. Serviria de consolo essa história que eu estou contando, esse processo, que ela foi, o útero dela, importantíssimo para isso?
pessoa não vai aceitar. Vão me chamar de maluco. São as pessoas que não estão preparadas ainda para esse tipo de assunto, para esse tipo, vamos dizer assim, de ideia. Não conhece nada da espiritualidade. De repente está numa religião, cruz credo, atrasadíssima. Sabe aquela religião que diz assim, ah, minha filha, Deus quis assim. Se você perdeu o neném, assim que ele nasceu, porque Deus quis assim. Deus quis assim é resposta de quê? De um ignorante? De um que está numa religião que não sabe nada? Uma resposta prática para não ter inchação de saco, não ter que explicar muito, porque ele não sabe também, ou porque a conduzência da religião dele não permitiu desenvolver esse estudo, o que muita coisa também eles não falam, porque você, o padre, não pode alertar o seu rebanho, porque se o padre deixar seu rebanho esperto, deixar o rebanho pensar por si só, que ele não tem nem o direito de questionar nada da religião dele. É o dogma. Então eles não vão dar a oportunidade da sua ovelha de questionar. Quanto menos souber, melhor, e vamos encerrar o papo assim. Deus fez assim, pronto, minha filha, aceita, acabou. Quer dizer, ela aceita que não vai desse mato sair com ele, mas ela aceita e vai ficar deprimida, vai ficar maluca e vai ficar a pau da vida com Deus e vai botar a culpa no Deus. Mesmo que uma pessoa que tem esse entendimento, tenha esse conhecimento, e diga isso para ele, olha, você não fica assim, não fique triste, porque Deus usou seu útero para um espírito assim, assado, frito, cozido, que ele quis deixar de existir, que na espiritualidade ele estava se anulando e que forças ocultas estavam pegando ele como uma anulação e sendo instrumento de um feitiço para adoecer outras pessoas, não sei o que. Você fez uma baita caridade. Vamos ser sinceros, né? De 100, se uma aceitar essa historinha, dar-se cambalhota de felicidade, né? Mas é um risco. É um risco você, se for uma vizinha sua, virar chacota. Se for um estranho, você passar por maluco. Mas até que um dia, eu digo, possa ser o final de uma vida ou de uma outra encarnação, essa ficha bater e cair. Ou seja, a gente faz a nossa parte. A gente tenta ajudar, a gente tenta esclarecer, amenizar essa dor e dar esse esclarecimento. Não é verdade? Mas o ser humano ainda não está preparado para isso. O ser humano ainda está atrasado espiritualmente, principalmente nas religiões que não querem evoluir, porque no ponto que elas estão é um baita negócio para elas dominarem o gado. Não pode dar asa ao gado, senão o gado voa. Certo? Não pode liberar o gado, porque senão esse gado não vai dar retorno financeiro. É cruel. Isto é cruel. Na minha opinião, uma boa religião é aquela que você pode questionar, é aquela que você pode comentar, é aquela que você pode discutir, é aquela que aceita a sua ideia, que complementa a ideia do palestrante e que você vai estudar e que as coisas vão cair como luva. Quando tem uma palestra que elucida uma dúvida, um problema, poxa, você já começa a se sentir bem. Quando você lê um livro que desperta, pô, você vê que está num caminho de luz. Agora cá para nós. Está numa religião que ainda está a pregar na praça pública, com um livro preto, repetindo palavras de 2000 anos atrás, que hoje não faz mais sentido, hoje não há necessidade disso. Naquela época assim, naquela época
houve essa necessidade. Hoje você não tem mais, não precisa. Você fica repetindo palavras que, na verdade, se vê hoje em dia muita gente fazendo isso que já perderam o juízo. Elas estão fanáticas religiosamente. É horrível isso. Você chega a uma triste conclusão que religião é uma fábrica de loucos. É uma fábrica que se perde a razão. O cara a opinião já não é dele, ele repete aquilo que fizeram na qual uma higiene mental nele. Ele nem raciocina. Ele só repete como tivesse assim injetado um programa nele, na qual ele obedece. E o que o pastor falar, que o padre falar, ele fala, ele repete. Ele não raciocina, tanto que se você pegar e fizer uma pergunta inteligente, científica, dentro da religião, que tem muitas perguntas para isso, eles não sabem responder. Uns são até sinceros, eu não pensei nesse ponto de vista, vou falar com o meu pastor para ver o que ele diz. Ou seja, o que o pastor disser, ele vai aceitar. Certo? Ou seja, ele não é mais um indivíduo. É uma pessoa de dupla personalidade. Na verdade, ele não peraí, isso faz sentido? Vamos assim entender isso melhor, para você poder alcançar o que eu estou falando. Eu sei que se você está nesse canal, é porque você já tem uma mente avançada, um intelectual aberto. Mas vamos pegar em respeito àqueles que estão de visitante, estão achando interessante essa minha visão, esse meu ponto de vista, querem ter esse conhecimento, né? Querem ter oportunidade, outros, né, de simplesmente sede de mais saber. Enfim, tem tudo para tudo, né? Então, o que eu venho a dizer com isso nesse comparativo? Adão e Eva. Adão e Eva não existiram, certo? Tá bom, mas por que não existiram se a Bíblia diz que existiu? Eu acredito na Bíblia, tudo bem. Vamos explicar. Adão e Eva eram um casal no Éden. Não existia mais ninguém no mundo. Outros países, que não tinha nome de países, né? Não existia ninguém? Sério isso? Uma, para você pensar. Duas, para você refletir. Se porventura Adão fosse gay, não ia transar com a Eva, por mais que a Eva seja sedutora. Ah, sim, o Adão é varão. Tá bom, e se a Eva fosse sapatona, meu filho? Não ia querer Adão de jeito nenhum, nem na maior secura dela. Não é verdade? E aí? Ah, sim, Deus não deixou que isso ia acontecer, que ele não é maluco, né? Ele fez macho e fêmea, né? Com todos os hormônios borbulhantes para ter filhos. Não é verdade? Puxa vida. E se Eva tivesse uma única filha? Essa única filha ia conseguir propagar a humanidade? Crescei-vos e multiplicai-vos? Olha o risco que nós corremos. Ah, mas Deus também não é burro a esse ponto. Não ia fazer uma sacanagem dessa. Ele botou a filha de Itacuja fértil. Tá bom, tudo bem. Vamos. Fez tudo normal, bonitinho, como manda o figurino. O Adão varão, a Eva varoa,
meteu bronca, fez 2 filhos. No paraíso, eles dois, ele só conseguiu fazer 2 filhos. E 2 mulheres. Eita, mundo sem porteira. Não. Vamos dizer que Adão e Eva fez 2 filhos, um macho e um fêmea, para eles ali cometerem, né, um outro erro que Deus abomina, né? O incesto. Aí teve o irmão de se relacionar sexualmente com a irmã. Talvez o Adão, que é pai, teve de se relacionar com a filha, e a mãe com o filho. Aí Deus, nesse caso, permitiu por causa do crescer e multiplicar-vos. Cara, mas nesse raciocínio aí, quantas bombadas sexuais não tinha de dar para crescer e multiplicar com essa humanidade? Você está entendendo? A gente tem que raciocinar. Quer ver outra coisa interessante para a gente começar a raciocinar? Vocês podem ver, pelo menos eu, em colégio de padre que eu estudei, e vivia sofrendo na mão desses caras, tinha um quadro lá de Adão e Eva, onde Deus falava assim: Adão, Adão, onde é que vos estás? Porra, se Deus é onipotente, onipresente, precisa fazer essa pergunta idiota? Não sabe onde Deus está, onde Adão está? É ou não é para pensar? Esse quadro não era nem para existir, né? Que pô, dá de frente com uma coisa assim irreal, absurda, mas está lá escancarado, pintado pelo maior artista da época, que cobrou uma fortuna na igreja. Essa pergunta idiota. Deus perguntando aonde Adão está, como ele não tivesse capacidade de saber. E eu, como era criança na época, aquilo me chamou a atenção, fui perguntar para o padre: para quê? Mas, Nossa Senhora, senhor, o padre disse que é assim. E como criança perguntona, principalmente quando ela é inteligente, o padre já se sentiu acuado com as perguntas, né? E como ele não gosta de sair mal, ele sempre sai com aquela chave de ouro, né? Do tipo assim: meu filho, isso é um dogma, aceite. Porque se você insistir nesse assunto, nessas perguntas, você está ofendendo a Deus. E aí eu vou ser obrigado a te excomungar e botar de castigo. Acabou por aí, ferrou, né? Você não tem um diálogo, você é sempre ameaçado. E quando você encosta um padre na parede, ele sai com essa: tenho a certeza absoluta, até hoje, não estou falando de início do século não, século I, V, não, até hoje, encosta um padreco na parede com uma pergunta cabeluda para ver se ele não te descomunga e se você vai valorizar essa coisa aí de ser descomungada. Porque teve época aí que você ser descomungado era um problema enorme, né? Hoje em dia, na minha opinião, é até um alívio. Eu não tenho um compromisso com essa gente onde mataram, roubaram para ficar rico e construir lá um país dentro do país chamado Vaticano. Mas isso é outra história. Então, gente, a minha é que o assunto, uma coisa puxando a outra, e tudo tem uma explicação. Não existe a questão de te tratar você como uma criança e dizer Deus quis assim. Não é inteligente. Criança hoje já é evoluída e essa resposta não vai servir. Ela vai fustigar. Entendeu? Então, se isso não melhorar, não mudar, cada vez mais vai se perdendo fiel, certo? Vai se perdendo, mas a igreja até agora, ela está tão confiante no propósito dela, confiante, que ela não quer mexer, porque se ela mexer tá arriscado estragar, né? Imagine pegar aquela vozinha, aquela senhorinha,
90 anos, que até hoje reza por um pedaço de pedra, e contar a verdade para ela. Ela vai dizer que você está com herege, que você está mal acompanhado pelo bicho ruim, e você não vai convencer nada, você vai passar por idiota, cara. Então a gente não vai mais perder tempo para isso, porque ela já está chegando num ponto dela que vai desencarnar mesmo e deixa essa história para outro contar. Talvez, quem sabe assim, vamos dizer, numa próxima encarnação, ela venha mais evoluída. Porque aí você está perguntando assim, poxa, mas um povo desse nível, fanático, quando desencarna, se mistura com as outras religiões? Não. Tem a ala até dos fanáticos religiosos. E quem for de uma religião, claro que a vibração em sintonia se atrai e vão ficar lá. Não vai estar aquela discussão, bagunça que é aqui, onde existe o preconceito religioso, que não deveria existir, e principalmente a intolerância religiosa. Lá não é essa bagunça aqui, embora seja um espelho daqui, mas não é bem por aí não. Certo? Então o cara macaco vai ficar no seu galho, evoluindo. E lá eles vão estudar, vão conhecer a verdade. E o ruim, sabe o que é o ruim? O ruim quando eles chegarem, estudarem lá e ver, porra, cadê Jesus? Não vi Jesus. E contar para ele, claro, Jesus não tem a sua vibração não, meu filho. Se Jesus chegar perto de você, você morre torrado. E aí ele vai ver que a história é outra, que a gente veio para esse planeta aqui para evoluir, para aprender, e que você foi enganado por certas pessoas que te induziram ao erro e aproveitaram da sua bondade, da sua fé, para enriquecer. Aí você começa a entrar num processo de reconstituição moral. Certo, pessoal? Então, esse é um assunto extensivo, polêmico, né? E a gente continua no comentário, se for um comentário simples de responder. Se for um comentário que requer um outro vídeo para melhor elucidar, eu faço. E espero que você tenha gostado. É claro, se você gostou, você curte e compartilha para outras pessoas tomarem esse conhecimento, principalmente as mamães que perderam um filho, né? E tão triste e deprimida. Talvez, espero, que sirva de consolo, melhore o aspecto dela, saia da tristeza, ela começa a se apegar a esse tipo de possibilidade, que ela saia da depressão e veja, puxa vida, Deus me usou para fazer uma grande caridade, para ajudar um irmãozinho, um espírito com esse tipo de problema, se sinta orgulhosa. Não é verdade? Muito bem. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo encontro.